Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 5/3/2021. Não esquecer que hoje tem vídeo extra no canal principal. Meus queridos, vamos começar pelo dólar, né? Vamos começar pelo dólar porque o dólar ontem aconteceu uma coisa linda, maravilhosa, mas ao mesmo tempo nada eficiente. Como assim, professor? Vamos lá. O dólar começou bem em baixa, como se fosse recuperando o dia de ontem, mas era maquiado. O câmbio Tchaco mostra ainda 5,60 e 5,90, a mínima 5,60, a máxima 5,90. E o nosso dólar, ele fechou numa leve queda de 0,11% em R$ 5,66. Que é 65, mas tem casa decimal lá para trás, obrigado a arredondar, então fica 5,66. A questão é o seguinte, todo esforço que o Banco Central está fazendo para controle do dólar não vai resolver e não está resolvendo. Está continuando subindo, mesmo com a balança comercial positiva, por incrível que pareça. Antigamente você subia o dólar quando a balança comercial estava negativa. Nós importava mais do que exportava. E hoje está acontecendo ao contrário. Por quê? Porque essa balança comercial são de grandes indústrias, grandes players de agriculturas. E aí o que acontece? Eles vendem lá fora e na hora de receber eles não põem o dinheiro aqui, eles recebem lá fora, deixam o dinheiro lá fora e só repatriam o que precisa, essencialmente repatriam o que precisa aqui. As indústrias até têm que trazer todo o balanço para cá, mas elas têm um delay. Então elas controlam no câmbio e falam assim, não, agora espera um tanto e faz isso aqui, porque é com dinheiro de giro e tal. Usa como se fosse um fluxo de caixa e estão fazendo esses tipos de movimentos. Pelo que eu percebi, pelo que eu andei sondando, não quer dizer que é uma verdade absoluta, tá? Porque pelo menos é o que andei sabendo por aí. Porque eu comecei a questionar, falei, como é que pode? Nossa balança comercial está positiva e o dólar subindo. Bom, esse é um dos motivos que aparentemente me relataram. Apesar que me falaram que o do minério traz tudo para cá, só tem uma questão de delay. Agora, da agricultura, parece que muitos agricultores estão deixando de fato tudo lá fora. Bom, vamos ver as cenas do próximo capítulo. É o seguinte, isso é uma fofoquinha, hein, gente, pelo amor de Deus, não tem nem como provar. Então depois esse pessoal tem que sair sondando aí e cruzando informação. Aí o que acontece? O dólar está com essa previsão para subida, 5,60, 5,90. Só que se o dólar subir muito, principalmente hoje, que eu falei que hoje tinha uma probabilidade muito grande da bolsa dar uma despencada e do dólar dar uma disparada. Pois é, eu acho que ainda vai ser hoje, porque eu tava com o sentimento de que ia ser hoje e pelo visto é capaz de acontecer hoje. Ontem a bolsa subiu, ela deu uns equilíbrios e depois subiu. Ela subiu 1,4%, chegou a 112.690, ela fechou nisso daí. E a bolsa DAX, ela tá em leve queda, mas muito próximo dos 14 mil pontos. Está em menos 0,7, mas está ali dentro da proximidade. Bom, gente, é o seguinte, dentro disso daqui eu acredito que, sabe o que acontece? Não tem como se ter muita certeza do que vai acontecer, porque nós estamos no meio de uma muvuca política, no meio de um furdunço, e estamos no meio dos picos do corona. Então não se tem muito como pegar e falar assim, é isso ou não vai ser aquilo. Então, pode subir? Pode. Pode cair? Pode. Mas como o dólar está recebendo uma pressão para subir muito, investidor vai querer entrar no dólar hoje, pelo que eu estou percebendo. E não na bolsa. Mas nada impede que no meio do dia para frente, quando o Banco Central intervir, eles vendem naquele preço, porque a intervenção do Banco Central é vender no valorzão alto. E aí os outros também pega e volta para a Bolsa de Valores. Pode acontecer? Claro que pode acontecer.
É o que eu acho que vai acontecer hoje, porque hoje não tem como fazer. Hoje é chute no Bard, né? Vamos deixar bem claro aí, porque hoje realmente é difícil ter uma tendência, hein? Eu até tenho assim, mas olha, vendo a internacional caindo, vendo o dólar que vai querer subir, então a probabilidade é muito, mas muito grande, e ainda mais as falas e o corona agindo, é muito grande de cair a bolsa. Infomoney. Os 5 assuntos que vão movimentar o mercado nesta sexta-feira. Bolsas mundiais caem seguindo fala do Fed na véspera. Relatório de emprego dos Estados Unidos, produção industrial no Brasil e mais destaques. A sessão é novamente de perdas para os principais mercados mundiais, com uma nova alta do rendimento dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, após as falas de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, na véspera da sessão. O que ele está falando? Olha, os títulos, para quem quiser emprestar dinheiro para o governo, comprar títulos, nós estamos aumentando os juros. Quando isso acontece, os investidores saem tudo e vão tudo para lá, porque é uma moeda segura. Eu vou investir na mesma moeda que tem o mercado internacional e com juros altos. Então, né, se o dólar, por exemplo, eu compro umas ações aqui no Brasil, o dólar sobe 10% e as ações sobem 8%, eu falo assim, nossa, minhas ações valorizou 8%. Não, filho, suas ações caiu 2%. Mas subiu, tô vendo que subiu. Não, em dólar ela caiu 2%. Porque o câmbio subiu 10%, então ela está em defasagem do dólar. E as empresas são todas globalizadas, não existe mais real, existe o dólar, tudo em cima do dólar. Então tudo tem que ter conversão devida em cima do dólar. Isso aí já falo, sempre falo, bato nessa tecla e é assim a realidade. Pode aparecer uma outra moeda mundial, mas nunca no nosso real, sempre na conversão da moeda de conversação e de negociação internacional. Bolsas mundiais. As bolsas mundiais caem nesta sexta-feira, seguindo o movimento da véspera após fala do presidente Fed, Jerome Powell. Então, nós temos uma queda lá e os juros voltando a subir, pressionando as bolsas globais. Vamos ver a segunda questão aqui, número 2, agenda 2, agenda do dia. Às 9 horas são divulgados, quase agora, porque eu comecei tarde o vídeo, tá 8h15 agora. Às 9 são divulgados dados sobre a produção industrial de janeiro no Brasil. Isso é bom para a bolsa, para as indústrias, mas eu não sei se em janeiro se vendeu muito. Normalmente em janeiro não é um mês que se vende muito, certo? É sempre pro final de janeiro para início de fevereiro que começa a se vender grãos e tudo mais. PEC emergencial avança. O Senado aprovou ontem à tarde, em votação de segundo turno, a proposta de emenda constitucional emergencial, incluindo o dispositivo que limita em 44 bilhões de reais os gastos com o novo auxílio emergencial. Ponto que sofreu oposição do PT, mas foi defendido pelo governo como importante para evitar enviar a mensagem de responsabilidade fiscal ao mercado. Mas eu ainda não vejo, porque é um rombo de 44 bilhões que já estão soltando. Mas, em todo caso, colocou uma trava, né? Para não querer virar o 44, virar 45, 50, 60, 70, 80, etc. lá. Eu só não sei como que vai ser pago isso daí. Por quê? Porque não se sabe a quantidade exata de pessoas que de fato vão receber. Aí que vai ser o buraco do negócio, hein? Porque ninguém sabe quantos que vão receber. Então vai ter que começar pagando menos para ver qual que é a realidade, a quantidade de gente, travar depois do primeiro mês que ninguém mais pode entrar e continuar pagando. Se não fizer isso, vai se lascar, hein? Vai ter gente que vai se lascar. Ponto 4. Recorde de mortes e propagação da variante. Pelo sexto dia seguido, o país bateu seu recorde na média móvel de mortes em 7 dias, com a marca de 1.361, alta de 30% em comparação com a média de 14 dias. E isso é uma das coisas que vai afetar a bolsa, sim senhor. Sim senhor. Então esses são um dos motivos que tem aí. Radar corporativo. A temporada de resultados é o destaque do notório corporativo.
Em destaque da B3, que é a Bolsa de Valores do Brasil, a Bovespa informou lucro líquido de 4,2 bilhões em 2020. Pois é, então nós temos aí alguns dados do que pode influenciar a Bolsa hoje. Lembrando que essa medida americana, em tempos antigos, fazia a Bolsa despencar, o dólar disparar. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Vamos ver como é que está a nossa realidade. Se não subir muito, sabemos que não tinha quase nenhum investidor internacional aqui. E se tiver e for embora, nós vamos ficar carentes de pessoas investindo aqui no Brasil, de grandes investidores aqui. Mas eu acredito que o brasileiro já está virando o próprio investidor da própria Bolsa. Teve uma notícia aqui na Infomoney que é interessante. Poupança tem resgate de 5,8 bilhões de reais em fevereiro. E pior primeiro bimestre desde 1995. As pessoas que ainda estavam deixando o seu dinheirinho na poupança estão tirando de forma desenfreada, de forma estrondosa. E o dinheirinho que vai para a poupança é para financiamento de casas próprias. Ou seja, a construção vai sentir isso daqui. Porque vai diminuir, não vai ter mais como emprestar dinheiro. Parece que foi mais ou menos assim, né? O filho do homem lá pegou o dinheirinho emprestado para comprar uma mansão. O povo falou assim: olha, rapaz, vamos tirar o dinheiro fora. Brincadeira, não é isso daí não. Mas é preocupante isso, porque se estão tirando para colocar na bolsa, beleza, é um investimento. Se estão tirando para consumir, porque o dinheiro está acabando, eles precisam usar o dinheiro, aí é muito preocupante, porque a reserva das pessoas estão sendo dilaceradas. Pois é, mas com esse subida do dólar não tem condição. Até investimentos, que eu estou vendo muitas pessoas entrando em investimentos, inclusive em dólar. As pessoas estão pegando e investindo em dólar. Por quê? Em fundos, porque tem fundos. Isso deveria não ser proibido, isso deveria ser proibido no Brasil, que é uma das coisas que faz o dólar subir mais e mais e mais e mais e mais sem fim. Vamos lá. Ainda na Infomoney, economia dos Estados Unidos ainda tem um longo caminho até a recuperação, diz Powell. Segundo o presidente do Banco Central americano, a política estimulativa de juros praticada hoje é adequada ao momento. O presidente do Federal Reserve, do Fed, o Powell, reforçou nessa quinta-feira que a postura atual de política monetária da instituição é apropriada, entre aspas. Durante um evento virtual organizado pelo Wall Street Journal, o dirigente afirmou que não haverá alta de juros até que as condições macroeconômicas estejam satisfeitas, ou seja, até que o Fed esteja no caminho para cumprir a sua meta de inflação e emprego. Lembrando que eles aumentaram a meta de inflação. O guidance do Fed é baseado em resultados, declarou Powell. Segundo o presidente do Banco Central americano, a economia ainda tem um longo caminho até a recuperação completa da crise gerada pela pandemia do corona. Pois é, então nós temos aí uma nota falando que os Estados Unidos está quebrado, vai continuar quebrado e ele vai se levantar, mas não vai ser para amanhã. E sim, só lá na frente, quem sabe, talvez, o tempo que vai levar. Isso para as bolsas não é nada bom, não é nada bonito, porque o dinheirinho que o Biden está liberando, os trilhões que vão ser liberados na economia americana, vai surtir um efeito maravilhoso para a bolsa, mas logo em seguida ele não vai poder mais criar esse dinheiro, vai ficar uma dívida gigantesca para pagar e o país vai estar patinando ainda, porque isso é uma medida paliativa e não de resolver o problema na raiz como se deveria. Bom, vamos lá. Estadão. Para economistas, ajuste fiscal vira promessa para o futuro em PEC do auxílio.
A aprovação da PEC que autoriza uma nova rodada do auxílio emergencial afastou uma crise de confiança na equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes. Mas as principais medidas de controle das despesas que ficam no texto aprovado em 2 turnos pelo Senado viraram muito mais uma promessa de ajuste fiscal para o futuro. O que acontece? Então vamos lá, o ministro da Economia, o Paulinho. O Paulinho chega e fala assim, olha, vão querer criar uma despesa para você. Aí, tipo, se a sua mulher fala assim, ó, a sua mulher vai sair para fazer uma compra extra hoje. Tá, mas quanto você vai gastar? Eu não sei, filho, eu vou ter que ir lá na loja para ver quanto que eu vou comprar de roupa. Aí você fala assim, meu Deus do céu, e agora? Meu Deus do céu, e agora? Eu preciso de um limite. Então, ó, minha querida, você pode gastar até X, tá bom? Então, é de X para menos, tá ok? Pode ser? Para aí eu fico despreocupado, aqui cabe dentro das minhas contas e tudo mais. Ah, então tá bom, pode deixar que até isso eu gasto. É mais ou menos isso que aconteceu. De uma forma bem jocosa de explicar, mas é mais ou menos isso que aconteceu. Então, dentro dessa situação, teve uma decisão de colocar um teto para que não apareça nenhuma surpresa extra no meio do caminho. E aí ele possa fazer os números deles, os cálculos deles, para tomar umas decisões e tomar decisões. Então é muito válido isso daí. Mas não deixa de ser dívida. Não deixa de ser estouro do teto, tá? Do teto do orçamento, pelo menos. Ok? Do governo, porque é uma dívida que está sendo criada. Mas bem-vinda, porque tem muita gente passando fome. Certo? Então, menos mal. Dos males, o menor. O ideal seria cortar algumas despesas irrisórias por aí, certo? Para pagar isso daí. Eu tiraria da reserva do governo. E, inclusive, eu já fiz muitos vídeos falando aqui até o que eu faria. Tirava da reserva do governo, pagaria metade das dívidas externas e internas do país para diminuir esses juros que eu tenho que ficar pagando. Eu tenho dinheiro para pagar um monte de coisa, para quitar um monte de dívida. Eu vou ficar guardando, sabe? Tem umas coisas que... Mas tudo bem. Cada um com uma sentença, cada um com um pensamento. Estadão. Variantes mais preocupantes do coronavírus já prevalecem em pelo menos 6 estados, diz Fiocruz. Em análise feita pelo Fiocruz em 8 estados da região sul, em 8 estados detectou 6. Da região sul, sudeste e nordeste do país, constatou a prevalência das variantes mais preocupantes do coronavírus. Em pelo menos 6 deles, o dado obtido a partir de nova ferramenta de análise genética indica que há uma dispersão geográfica dessas variantes nos estados, assim como uma alta prevalência em todas as regiões avaliadas. De acordo com a nota divulgada no início da noite pelo Observatório da Covid da Fiocruz, foram avaliadas 1.000 amostras dos estados de Alagoas, Ceará, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A ferramenta usada é capaz de detectar a mutação do vírus que é comum nas 3 variantes que mais vem preocupando o mundo: a P1, a B117 e a B1351. Nossa senhora, tem um monte de número maluco aqui, mas é o nome que eles estão dando para todas essas variantes aí. A coisa não está bonita. Ontem eu vi uma reportagem do prefeito aqui da minha cidade vizinha, de Paulínia, chorando para conversar com o padre. Gente, está triste. Um amigo meu que é médico, infectologista aqui da cidade, ele está assim... Ele está desolado, ele está tristérrimo. E aí, mesmo com tudo isso, sabe, uma falta de respeito com as pessoas que trabalham com a saúde, uma falta de respeito com as pessoas que trabalham, que tiveram seus entes queridos falecidos. Eu tenho família, eu tenho primos que foi devastado, eu tenho prima que ficou aleijada, eu tenho prima, ó, a minha família foi atingida. Eu acredito que todas as famílias, teve um da família que foi pego, e quando pega, não pega, mas devastando. Estadão, no dia em que Bolsonaro fala em mimimi, Brasil tem novo recorde na média de óbitos pela Covid. A média móvel de óbitos pela Covid-19 no Brasil ficou em 1.361, aí começa a falar tudo coisa lá, e aonde ele pegou e falou, deixa de frescura e mimimi. Gente, vamos ficar chorando até quando? Sabe, são falas que não tem lógica. Para que fazer isso? Para que fazer isso, presidente? Para quê?
É pra chutar cachorro morto, sabe aquela expressão de popular? Chutar cachorro morto? Sabe, que falta de amor é essa? Que falta de consciência? A gente só pede um mínimo de respeito. Isso é uma questão de respeito. Respeito. Ah, mas é minha política. O problema é teu, política. Se você ama dinheiro, se você é um adorador da matéria, o problema é teu. Nós não, nós espiritualistas não. O que mais é importante para um espiritualista é saúde, é o desenvolvimento espiritual. Isso não tem nada de desenvolvimento espiritual, filho. E ainda pega e fica se enchendo a boca falando: eu sou um filho de Deus, eu amo Deus. Que Deus que você ama? É um Deus que não prega amor? Que raio que é isso? Pensa num cara que gostava demais da conta desse homem. Mas pensa num cara que pegou um ranço. Que sabe quando... É que vocês não vê os espíritos do outro lado. Se vocês vissem os espíritos do outro lado, a revolta que tá, aqueles que pegaram e falaram assim: pô, eu matei minha família inteira, nossa, é culpa minha. Um monte de espírito desesperado do outro lado, se culpando porque matou a família inteira, destruiu a família por causa de uma besteira, porque saiu pra tomar uma gororoba, saiu pra fazer festa, saiu pra fazer não sei o quê. Aí a pessoa, pô, não devia ter feito. Mas um monte. Se vocês vissem essas cenas, se você visse essas coisas do espírito, mas não fazia, mas não brincava de jeito nenhum. Gente, jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe, porque esse final de semana promete, hein? Promete muita muvuca. A coisa não vai ficar bonita não, hein? Vai acumular tudo de uma vez, hein? Quando vier, vem tudo de uma vez no colo. Gente, jamais é verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.